Olá, paz do Senhor. Eu louvo a Deus para mais live que Deus tem me permitido. Que Deus vem fazer uma grande obra nessa tarde de quinta-feira. Que Deus vem operar poderosamente na nossa vida, como sempre Ele tem proporcionado esse privilégio de nós estamos encontrando, um num país distante do outro, cidade, estado, vila, mas nós sabemos que nosso Deus, Ele é Deus de providência, Ele é Deus onisciente, Ele é Deus onipotente, Ele é Deus onipresente que está em todo lugar ao mesmo tempo. E eu creio que é esse Deus que está comigo hoje aqui, que está com você já aí do outro lado, para agir a nosso favor e para mostrar que Ele é conosco, para mostrar que Ele tem cuidado das nossas vidas, porque às vezes a gente fica tão preocupado com coisa desses mundos que nós não lembra tantos efeitos grandiosos que Deus tem feito na nossa vida. Mas hoje, se você está com fogo, é porque Deus permitiu, nada é por acaso, nós não temos sorte, mas nós temos um Deus que cuida de nós. E eu fico muito feliz por ter me dado graça nessa tarde de quinta-feira, para mostrar que Ele é bom comigo, para mostrar que a bondade, a misericórdia, o amor, o carinho, o afeto que Ele tem com todos nós, mesmo nós somos falhos, mesmo nós somos errantes, mesmo nós não temos dado o melhor, o máximo que Ele merece, porque nós sabemos que nosso Deus tem poder, tem qualidade, tem eficácia, nós sabemos que Ele é vivo, que Ele é real, que na realidade Ele tem nos chamado, tem nos separado, escolhido, lá de uma nação de pecado. Se nós lembra de onde que Deus nos tirou, nós vê que ninguém nos dava valor, não dava crédito. E hoje nós temos um Deus, Ele mudou nossa vida, nossa mente, nosso comportamento completamente. Hoje nós temos uma atitude de pensar diferente, de agir, de falar, né? Na meio de nosso amigo, parente conhecido, até pessoa desconhecida. Vai notar, pode até perguntar, porque a pessoa já pergunta para mim várias vezes: você é crente? Você serve a Deus? Porque a nossa conduta não é mesmo diferente que nós agíamos antes. Nós agíamos de uma forma diferente. Hoje com Jesus, que nós entregando a vida nossa como no único suficiente Salvador. E hoje nós temos o privilégio de falar, nós somos transformados, nós somos escolhidos, ou seja, diferenciados na mídia mundo, para mostrar que Ele é conosco. E hoje eu agradeço muito. Vou fazer uma oração para já estar chamando o pastor Eri. Oh, papai amado, pai querido, nesse momento eu louvo, exalto, engrandeço e glorifico, bendizer o teu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é perfeito, o Senhor é tudo que tu precisa, Pai. Obrigado pelos privilégios, pela chance, pelo recomeço, para mais uma tarde que o Senhor tem nos concedido para falar do seu amor, do seu perdão, da sua companhia, do livramento, do sustento, das portas que o Senhor tem aberto nas nossas vidas e tem cuidado de nós de mínimos detalhes, Pai. Nada acontece por acaso. Nós, com o Senhor, nós não tem dúvida, nós não entra na talvez ou suponhamos. Nós temos confiança, nós temos certeza, nós temos convicção que nós estamos cuidados pelo um Deus grandioso, pelo um Deus soberano que tem velado nosso interior. Mesmo nós somos falhos, fracos, eu estou pedindo, Pai, perdoa nossas falhas, nossos pecados nessa tarde. Que o Senhor vem lavar com seu sangue que foi derramado na cruz de Calvário. Que o Senhor nos dá nova chance para nós refletir e pensar que o Senhor
tem que estar no prioridade, no controle, no centro da nossa vida. Usa, Pai, o teu servo que vai trazer a mensagem como um porta-voz, como um canal de bênção, para falar do teu amor, que pessoas venham ser libertos, ser transformados, que tenham intimidade nessa tarde, para nós termos um controle na área espiritual, segundo a tua vontade e o teu querer, para nossa mente ser ligado ao trono da graça, Pai. Que nós venhamos sentar regozijado, para nós sentir que o Espírito Santo está trabalhando no nosso favor, Pai. Toma a direção dessa live, porque essa live pertence a Ti, Pai. Que, Senhor, seja feita a Tua vontade. Faça o Teu querer. No cada coração, visita a cada alma que estiver atento, sedento, com fome, Pai. Que venha desfrutar desse privilégio que o Senhor tem concedido nós nessa tarde. Tira todo impedimento, empecilho, barreira, obstáculo. Faz a tua obra por completo. Também se tem algumas pessoas que estão enfermos, dá cura. Ou pessoas que estão tristes, abalados, decepcionados, frustrados, preocupados, ansioso, que o Senhor venha tirar tudo algo do coração, que carrega todo esse fardo pesado e deixa na mão do Senhor, para nós poder carregar o do Senhor, que é leve, que é manso, que é suave, para nós ver algo extraordinário, um sobrenatural, para nós termos uma intimidade, um encontro com o Senhor nessa tarde. Desde já eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou estar chamando já o pastor. Oh, glória a Deus. Para estar junto conosco. Eu acredito que esse tarde não é uma tarde diferente. Eu acabei de mandar convite, pastor. Eu acredito que não é, essa tarde não é diferente, como a palavra de Deus fala. Que o Senhor traz bondade aos que fazem bem. Se você está na presença de Deus, se você está fazendo a vontade do Pai, está no propósito dele, pode ter a certeza. Ué? Oh, pastor, não ande. Já mandei. Aceita, já mandei de novo. Glória a Deus. A paz do Senhor, pastor Eri. Paz abençoada. Seja abençoado nessa tarde. Eu fico muito honrada, claro, nome do Senhor que é sempre glorificado, porque nós temos que fazer tudo para nosso papai, que tem nos escolhido, tem nos dado mais um privilégio para falar do amor, da misericórdia, da bondade, da compaixão, de algo extraordinário que ele tem feito na nossa vida. E hoje ele escolheu você para nos abençoar nessa tarde com uma palavra, eu acredito, palavra de renúncia, ou seja, de transformação. Eu creio que Deus vem falar conosco, porque a palavra quem dá é o Espírito Santo. Se o Senhor está como vaso, na posição de vaso, porque só de aceitar esse convite, eu creio que é tudo direcionado pelo Espírito Santo. Nada acontece por acaso. Então, seja bem-vindo, fica à vontade. Que Deus venha trabalhar o nosso coração nessa parte. Amém. Eu fico grato de poder participar também. É sempre bom a gente poder conhecer os servos de Deus, né? Aqueles que estão fazendo a obra, independente da denominação. Eu costumo dizer que aqueles que têm, né, Jesus como Senhor e único Salvador, né? Deus tem a forma de trabalhar e algumas pessoas acham dificuldade, né, de encontrar. Às vezes criticam a igreja porque existem algumas denominações. A gente sabe que tem muito joio no meio do trigo, mas também a gente sabe identificar o trigo, aqueles que, apesar de sermos de outros ministérios diferentes, mas o foco é o mesmo. Então, quando eu recebi o convite para participar aqui, como eu sempre recebo convite também para participar de outras lives também com outras pessoas, eu fico feliz demais de poder estar aqui para contribuir com o seu ministério, com o foco que Deus colocou no seu coração, de abrir sua rede social para poder trazer pessoas para falar sobre a glória de Deus. E Deus te deu uma visão, irmão, um propósito, e isso é abençoador, viu? Hoje você abençoa a minha vida e eu espero que poder assim retribuir também compartilhando da palavra de Deus, né? Glória a Deus. Eu fico feliz demais, viu?
como o senhor falou, o pastor falou tudo. Ainda hoje é confirmação de Deus, porque ainda hoje eu estava falando uma pessoa sobre Ah, ministerial, trabalho ministerial. Que a gente faz um trabalho, a pessoa fica perguntando, mas você é daqui igreja? Porque nem sempre você é, sabe que, como eu sou da África, lá na igreja não tem essa tanta dominação que tem aqui. Mas tem nomes aham, exato. de ministério diferente. E aqui eu reparo É, que tem muitas pessoas que olham para isso. Ah, eu sou de é, dominação tal. E aí eu falei, mas o que tem é, a ver com isso? Não, isso é grande responsabilidade. Eu falei, mas na Bíblia, se nós ler, a palavra de Deus não exatamente. mostra qual é a igreja que vai subir, Aham, qual é a igreja que vai morar no céu. Mas ele mostra aquele que exatamente. serve a ele, guardando o mandamento, andar no seu estatuto, guardando as leis dele, andar no caminho, aí que vai para o céu. E como o senhor falou sobre Exatamente. visão, a visão é a minha pastora Ana, que tem me dado essa Uhum, oportunidade para eu estar fazendo esse live. Tem bastante representante dos Estados Unidos, tem de França, de Senegal, tem de Espanha, tem de Holanda, tem de uhum, vários. Mas é ah, Deus no comando. Eu, como eu falo, eu sou apenas um instrumento para Deus amém. manifestar da forma que Ele quer. Através do Senhor, é o pastor Bento, que está me ajudando bastante, trouxe bastante contato. Mas como o senhor falou, Uhum, falou tudo. A gente tem que ver que o foco é é, é o céu, é vida eterna, é morar com Jesus, é. né? É revelar os valores do reino, né, irmão, para a sociedade. Nós não E não estamos pegar nada divididos. de isso, A para gente não tá pegar junto. nada, A gente tá nada que junto. nos deixa. Tem coisa que a Exatamente. gente fica. Eu não prezo. Claro que aqui na Brasil, que eu falei que eu moro no interior de São Paulo, São minha cidade Paulo. chama Itapetininga. Eu congrego na Assembleia de Deus Madureira, porque eu cheguei aqui, Uhum, eu vim, eu gostei, eu fiquei. Mas não é que eu uhum, acho que a Assembleia de Deus Madureira é melhor que outro, ou acha que só aham, ele vai subir para o céu. Eu mostro que apóstolo uhum. Paulo fala que a gente não pode deixar de congregar. É uma união entre os irmãos. Exatamente. Mas a gente tem que mostrar que o foco é Exatamente. em Jesus. Com certeza. Por isso que eu fico muito feliz de estar aqui. Eu separei o tema que você pediu para a gente conversar. Primeiro, agradecer a oportunidade, saudar a todos os que Glória a Deus. estão acompanhando a live ou aqueles que vão acompanhar depois, que vai ficar salvo, né? Que a graça e a É, paz do Senhor com Jesus certeza. estejam com todos vocês, viu? E poder participar disso aqui é muito importante. Eu separei, minha irmã, um texto que, na verdade, o tema, você pediu assim, pastor, veja aí no coração que Deus colocar no seu coração para falar com a gente. Tem uma palavra que eu tenho compartilhado aqui com a igreja. Eu sou pastor aqui no interior de Pernambuco. Glória a Deus. Fica em Bom Jardim, é uma cidade do interior de Pernambuco. Eu queria até compartilhar também com a irmã e com os demais que estão aqui, que meu pai, pastor Valdeci, veio para cá há 27 anos atrás. A igreja tinha aqui 8 pessoas e hoje a gente está, graças a Deus, com um ministério grande, mas eu perdi o meu pai há 2 meses para ele foi acometido da Covid, né? E a gente está se recuperando ainda desse momento difícil que Mas é você o sabe para luto. onde o seu pai está indo. É que ele está melhor que a gente. Sim, com certeza, Saudade com fica, mas certeza, isso que é nossa esperança. Saber que o seu exatamente. pai combatia um bom combate, que hoje ele está Amém. melhor que a gente. Claro que a gente não quer, porque se vê É, na área carnal, mesmo que fala que a família já tem, o pai já tem 100 anos, o meu tem 92 anos, mas eu não desejo que aham, ele que morra. benção. Mas chega um dia que tem que Aham, ir, tem que partir. Só que a palavra de Deus é fala verdade. que ele está apenas dormindo, né? Amém. Amém. Eu compartilho isso porque papai viveu a vida inteira como missionário Glória a batista, Deus. se doando pelas almas. Minha mãe conta que papai, desde que se converteu, com 23 anos de idade, meu pai morreu com 66 anos. Desde os 23 anos, quando ele se converteu, ele viveu uma vida para pregar o evangelho. E papai trabalhava com oficina, com um trabalho bruto, mas ele chegava em casa, jogava água no rosto, lavava as mãos e com a mão ainda
as unhas cheias de graxa, ele ia para o culto e ele não perdia, e ele era um homem que louvava, que tocava. Então eu quero iniciar essa palavra trazendo a memória do meu pai, porque se tem uma coisa que meu pai fazia era sair sempre da zona de conforto. E eu queria falar sobre isso hoje. A zona de conforto são situações que a gente muitas vezes se encontra e que é melhor para a carne. Como a senhora acabou falando aí agora, eu falo a senhora com respeito, viu? Não é pela idade não, que você deve ter a minha mesma idade. Mas assim, Estou a zona de concordando. conforto são lugares, pronto, é a mesma idade que eu, tá vendo? A zona de conforto são lugares que a gente fica e que a gente deixa de viver coisas extraordinárias em Deus. Porque eu sempre costumo dizer assim, que a salvação Jesus comprou para a gente, salvação é mérito de Jesus. Agora, viver em intimidade com Deus, viver uma vida de poder, viver uma vida extraordinária em Deus, exige do cristão ele sair da zona de conforto. E qual que é a zona de conforto que nós nos encontramos hoje? Às vezes a gente está sem vontade de ler a palavra, está sem vontade de orar, às vezes é difícil perdoar, às vezes a gente não quer sair do nosso lugar para liberar perdão para alguém. Então, para você viver o extraordinário de Deus, você tem que sair da zona de conforto. Hoje eu quero que a gente tenha esse foco aqui nessa nossa conversa, compartilhando a palavra. Também dizer para a irmã que quando quiser aqui também deixar uma palavra, me interromper, tá certo? Eu não vou pregar, eu vou conversar e aí a gente faz esse bate-papo sobre sair da zona de conforto. Porque mesmo eu sendo um pastor, você sendo aí uma missionária, uma mulher de Deus, muitas vezes a gente está na nossa zona de conforto. Às vezes é melhor a gente acha que é melhor não fazer isso, melhor não fazer aquilo, e a gente deixa de experimentar coisas incríveis em Deus. E eu quero lembrar, então, de um texto bíblico que está no Evangelho de Mateus, que é onde a gente vai tomar como base para a nossa conversa de hoje à tarde, que é quando Pedro ele é desafiado a sair do barco. Esse é um texto muito conhecido e eu quero usar esse texto como um ponto de partida para a gente poder conversar sobre sair da zona de conforto. O texto, então, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e a partir do versículo 23 em diante, a gente lê o seguinte. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 23 em diante. Mandando a multidão embora, Jesus subiu para o monte para orar sozinho. Isso aqui já é lindo, né? Jesus se retirando para orar sozinho. Saindo da zona de conforto também, procurando orar, procurando estar com Deus. E vindo à noite, olha só, à noite, Jesus ainda estava ali sozinho. Final do verso 23. O barco, porém, já estava no meio do mar, agitado pelas ondas. Porque anteriormente Jesus tinha pedido para os discípulos irem, né, para um outro lado do mar que ele iria orar. Nisso que os discípulos estão no mar, atravessando ali, o barco ele já estava sendo agitado pelas ondas porque o vento ele era contrário. O verso 25 diz que à quarta vigília da noite Jesus foi andando sobre o mar, foi até eles andando sobre o mar. E no verso 26 diz que quando os discípulos viram andando sobre o mar, ficaram perturbados e diziam: é um espírito. E se agitaram e gritaram de medo. Quer dizer, os discípulos não conheceram Jesus. No verso 27 diz que imediatamente, quando Jesus percebe eles assustados, Jesus diz assim a eles: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E Pedro então responde e diz assim: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Aleluia. E Jesus disse: Pedro, pode vir. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas, verso 30, ele vendo que o vento era forte, contrário, teve medo e começou a submergir, né, se afogar, a cair. As ondas eram fortes e diz que ele começou a clamar e dizia: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Verso 31 diz que imediatamente Jesus foi até ele, estendeu sua mão, segurou e disse: ó homem de pequena fé, por que você duvidou? E eles então subiram no barco juntos e o vento cessou. Então os que estavam no barco viram aquilo e começaram a adorar, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Esse texto, então, ele nos faz pensar sobre que os discípulos estavam numa situação muito comum a eles,
porque todos eles eram, principalmente Pedro, que era um pescador, já era experiente no mar e já tinham enfrentado outras tempestades, já tinham passado por momentos de ondas turbulentas. Então, a tempestade em si não era uma coisa do outro mundo que eles estavam passando, apesar de ser uma tempestade forte, porque quando a Bíblia fala que o vento ele era contrário, significa que o barco estava sendo agitado por todos os lados. Mas o que eu chamo a atenção aqui no texto é que eles estavam diante de uma oportunidade única de ver uma coisa extraordinária, que foi o que eles viram. O mar se acalmou, um homem, Jesus, ali, experimentando a humanidade, mas que mostrou que tinha autoridade sobre o mar, sobre a natureza. Mas o que me chama a atenção é o desejo de Pedro de viver coisas extraordinárias. Pedro poderia ter ficado ali no barco e não viver aquilo que ele viveu. Pedro, ele andou sobre as águas. Aí a gente pode ficar imaginando assim, mas ele caiu, mas ele se afogou. Mas pelo menos por desejar viver o extraordinário, por desejar sair da zona de conforto, que era aquele barco. Aquele barco ali, irmã, era o lugar mais seguro para eles estarem, que era justamente o lugar onde eles estavam flutuando sobre aquelas águas agitadas. Mas quando Pedro decide sair daquela zona de conforto e ir em direção a Jesus, ele vive algo extraordinário. Ele andou sobre as águas. É o único homem, é o único ser humano, depois de Jesus, que experimentou a humanidade também, que andou sobre as águas. Então eu queria conversar sobre isso, porque eu acredito que muitas pessoas na igreja estão apenas vivendo pela placa denominacional, estão apenas vivendo de comodismo, não, crentes que não têm experimentado ver os milagres de Deus, porque eu costumo dizer, Jesus continua curando, Jesus continua fazendo coisas extraordinárias, crentes que não buscam mais Jesus pelas madrugadas, crentes que têm caído com facilidade no pecado, porque eu também digo que nós somos pecadores, nenhum de nós está isento. Enquanto estivermos experimentando a humanidade, nós estaremos sujeitos ao pecado, mas muitos crentes têm deixado de ser vitoriosos em algumas áreas na sua vida porque estão querendo ficar na zona de conforto. Zona de conforto é os 3S. Não sei se a irmã já ouviu essa expressão, os 3S, que é o crente salvo, sentado e satisfeito. Então, isso uma como que chama? Uma ilustração antiga que eu ouço desde pequeno. Essa parte de Vou lhe explicar. É uma ilustração bem antiga que eu ouço desde pequeno do crente 3S, que é o crente salvo, sentado e satisfeito. Ou seja, ele não vive o sobrenatural. Porque para viver o sobrenatural de Deus, para viver as coisas extraordinárias, é preciso sair da zona de conforto. Aleluia. Pedro ele teve uma ousadia de dizer assim, Jesus, é você, deixa eu ir até você. Olha, tinha ondas, estava escuro. O sentimento que eles experimentaram ali foi três. O medo, porque eles tiveram medo, podia ser um fantasma. A dúvida, será que a gente vai voltar para casa vivo ou não? Então eles experimentaram medo, experimentaram dúvida. Eu tinha colocado aqui mais um outro sentimento que eles experimentaram, porque são sentimentos que a gente experimenta na nossa fé cristã. São na nossa vida, quando Jesus disse que no mundo tereis aflições, a gente também experimenta na nossa humanidade tempos de medo, tempos de dúvida, tempos de distração. Foi outro ponto aqui que eu separei, o medo, a dúvida e a distração. Porque quando Pedro ele está andando sobre as águas, ele tira o foco de Jesus e começa a olhar para as ondas. E o que é que vai acontecer? Ele se distrai, porque ele vai começando a ver aquelas águas sacolejando ele. Mas voltando à história dos 3S, eu vejo que na igreja brasileira, vou falar da igreja do Brasil, a igreja brasileira, nós somos muito acomodados. Nós queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos buscá-lo, nós não queremos pagar o preço. Há muitas pessoas que vivem. Semana retrasada mesmo, eu conversei com uma pessoa que estava passando por um momento muito difícil e querendo que Deus viesse socorrer. Eu perguntei à pessoa, você já liberou perdão para seu pai? E aí a pessoa fez assim, não consegui ainda. Então, como que a gente quer viver o extraordinário se a gente não quer sair da zona de conforto? A zona de conforto, às vezes, é esse lugar onde a gente não quer perdoar, não quer liberar perdão, não quer se esforçar. Sabe daquele dia que você não está com vontade de ir no culto,
você está naquele dia para baixo mesmo, e aí você sabe que tem que ir, porque como a irmã falou aí no início, a gente tem que congregar, a gente precisa congregar, precisa estar junto. Mas não é todo dia que a gente está com vontade de estar junto, não é todo, tem Escuta, dia que a gente não quer sair do quarto, né? Diga, pastor, pode escuta o falar. que Silas Douglas falou. Temos que se esforçar para buscar o reino dos céus. Vamos sair da zona de conforto. Deus é fiel. Glória a Deus. É o esforço, exatamente, é o esforço que a gente precisa fazer. Então, o que eu tenho visto muitas vezes é que nós queremos o extraordinário de Deus, viver um tempo de avivamento, mas não queremos buscar, não queremos orar. Então, É como aquele nessa, ditado diga, que as pessoas falam: Deus prometeu. Ele falou que ele vai fazer isso, isso, exato, isso, isso na minha vida. E eu sei que ele não vai falhar, ele não vai mudar. Eu falei, claro, Deus continua o mesmo, a promessa dele vai cumprir, mas vai ser realizado com aqueles que têm compromisso, que têm uma responsabilidade com exatamente, ele. Deus não vai cumprir ou realizar uma promessa ou algo, um projeto ou um propósito na sua vida, sabendo que você está incomodado, que você não quer, não está nem aí com ele e só busca ele quando precisa do seu ego, né? exatamente, exatamente. É exatamente esse é o foco aí. Então, assim, o primeiro ponto que eu deixo aqui para a gente refletir também é para a gente se arriscar, Glória a Deus. ser ousados e sair da zona de conforto. O que é que a gente precisa fazer hoje para sair da zona de conforto? Certo? E zona de conforto, vamos entender que são aquelas situações de posicionamento onde nós não precisamos fazer nada. Então, são aquelas pessoas que estão satisfeitas em ir no culto apenas no domingo, sentar lá na igreja, no banco da igreja e só assistir o culto, porque muitas nem conseguem nem cultuar, elas vão só para assistir, literalmente. Não conseguem entregar uma adoração. Acaba Então, há atrapalhando muitas até aquele que pessoas. quer fazer, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Então, existe hoje, irmão, muitas pessoas assim. E a gente precisa orar. Por isso que eu louvo a Deus, assim, quando você faz uma live, você usa a sua rede social Glória a Deus. para trazer, vamos dizer assim, o, o, o evangelho genuíno, para que Glória outras a Deus. pessoas possam. A Bíblia diz que o valor de uma alma vale o mundo inteiro. Amém. Então, essa live fica salva. Outras lives que eu vi que você fez com outros pastores, outros missionários, tudo Eu isso fica nunca salvo pago, aqui. eu Um deixo dia salvo. nunca Eu deixo apaga. salvo. Pois é. Eu Um dia largo alguém entra ali, vai. Diga, pode tem falar. muita pessoa que depois de live entra em contato no meu PV falando que estava pensando na tirar a vida, outro está pensando na separar, outro já estava parado no ministério. E eu falei, você não tem que ver. Ah, Ah, mas por causa de pastor, ou a igreja é isso, aquilo. Eu falei, não precisa ficar pulando de igreja é, em igreja. O seu foco é Jesus. Se você vê só Jesus, você não decepciona. Porque comigo você vai decepcionar. Eu posso prometer uma coisa, na hora eu desisto, eu tiro o que eu disse, eu falo outra coisa, ou faço outra coisa. Então, a palavra de Deus já é mostra. verdade. Ou o próprio a palavra que você está dando é uma boa reflexão. Eu estou aqui guardando. O Pedro, no Uhum. momento, ele estava indo bem. Quando ele vê um Isso, pouco Jesus, exato. automaticamente que ele tirou a atenção, ele virou, ele olhou a onda. Aí a palavra de Deus fala que ele Exatamente. teve medo, ele covardou e pediu para Jesus socorrer. Por causa dele, tirou a visão, o foco, o objetivo, o Exato. propósito, que era Jesus. Quando nós tira nosso foco, Jesus não está na visão nosso, para nós visualizar É, ele direto, a gente acaba, o plano vai ficar frustrado. Nós vamos ficar exatamente. afastados do caminho do Senhor, né, pastor? Exatamente. Glória a Deus. Exatamente. Eu digo então que a gente tem que se arriscar a sair da zona de conforto. Eu fico imaginando assim, vamos imaginar Pedro agora, ele vendo aquele cenário. Aleluia. O que que os discípulos lá, o que que os amigos de Pedro ficaram pensando? Pedro, você está louco, você vai sair. Estava escuro, estava escuro. Vamos imaginar o vento soprando, aquele barulho das águas batendo no barco, né? Toda a estrutura do barco se mexendo, fazendo barulho, e Pedro botando os pés para fora da água
e aí ele começa a andar. Essa cena é impressionante. É preciso a gente se arriscar. Deus só vai fazer coisas Oh, extraordinárias na glória. vida daqueles que forem ousados. Nós precisamos ser Aleluia. ousados, reconhecendo que somos pecadores, sempre somos pecadores, não há nada de bom em nós. A Bíblia diz que até os nossos atos de justiça para Deus são como trapos de imundícia, porque a gente sabe que não há nada de bom na nossa natureza. Mas a gente sabe o que é a graça de Jesus, sabe o que Jesus fez na cruz, comprou ali com o seu sangue a nossa reconciliação com Deus. A gente agora vive como filhos e como filhos recebemos essa autoridade de Deus para ser Oh, como glória. igreja na terra, para poder avançar. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja e a igreja somos nós. Então a gente Aleluia. precisa ter ousadia para colocar os pés fora do barco e é justamente fora do barco, é fora dessa situação que a gente tem de conforto, como eu estava dizendo anteriormente. Você, de repente você entrou na live agora, vai entrar durante essa semana e vai assistir a live que vai estar salva, e você perdeu a vontade de ir na igreja, e você não tem mais vontade de sair de casa, mas o convite de Deus hoje é para você sair da sua zona de conforto. É quando a gente tem que ir para a igreja mesmo sem vontade. É quando a gente tem que adorar mesmo sem ter aquela alegria por coisas materiais que estão ao nosso redor, como aconteceu recentemente com a perda do meu pai, um homem totalmente voltado à entrega do Evangelho, um homem que tem uma vida ilibada, uma pessoa, um missionário. E como que a gente encontra alegria, irmã, para continuar? Glória. Somente quando a gente coloca no nosso coração o desejo de viver coisas extraordinárias. Como você falou no Aleluia. início, Deus está no controle de tudo, Deus guardou o nosso Pai e eu não posso ficar parado. Assim como eu não posso ficar parado, você também não pode ficar parada. E aí você está aí na luta, está entrando em contato com pessoas para a gente fazer lives, para compartilhar do Evangelho. Você que está ouvindo essa live também não pode ficar parado. Jesus te capacitou com dons, com Aleluia. talentos. Você é amado, mas Ele te convida a sair do barco. Você vê que Jesus disse assim: Pedro, vem. Então, Jesus faz o convite. E eu fico pensando assim, se hoje eu e você, se nós decidirmos sair da zona de conforto, Jesus vai estar dizendo assim, venha, pode vir porque eu estou aqui. Aleluia. E o que Pedro viveu ali, naquele mar, nós podemos viver no mundo espiritual, no mundo sobrenatural. Oh, Deus glória. pode usar a sua vida para curar pessoas, para ver coisas extraordinárias, para salvar vidas, para andar acima dos problemas, das dificuldades. Agora, é preciso se arriscar, querer sair, não querer ser um crente comum. Tem um pastor que diz assim que Deus não usa os normais. Deus só usa aqueles que querem viver fora. Porque o que é o extraordinário? Extraordinário é uma coisa fora do comum. Glória a Simples Deus. assim. Viver uma vida extraordinária é viver fora do comum. Então, para o mundo é comum você ser machucado e você guardar mágoa. Mas para quem é servo de Deus, não. Para quem é servo de Deus, você é machucado, você libera perdão. Jesus fala assim, que a gente não tem que pagar o mal com o mal. A gente tem que pagar o mal com o bem. A gente tem que oferecer o outro lado. Jesus diz assim, você tem que orar pelos seus inimigos. Isso é viver coisa extraordinária. Isso é querer sair do comum, porque o que tem de crente dentro de igreja, chateado um com o outro, que tem de irmãos que não vivem mais em comunhão. Então, mas essas mesmas pessoas às vezes estão querendo louvar, estão querendo adorar, estão querendo viver coisas extraordinárias e não vão conseguir viver, porque o básico elas não estão fazendo, que é essas coisas comuns à natureza humana. A gente se magoa, a gente se entristece, mas o desafio aqui é para que você que está vendo essa live libere perdão, não guarde mágoa dentro de você, queira viver o extraordinário. Né? Saia da sua zona de conforto, que às vezes é melhor você... Às vezes você acha assim, não, é melhor ficar na minha... Tem gente, como você falou, irmã, que diz assim, é melhor não ir para a igreja nenhuma mais. Não vou mais para a igreja nenhuma, porque eu me machuquei naquela igreja, aquele pastor fez isso, aquilo outro. Lembrando também que nós somos seres humanos, eu posso pecar, mas se eu pecar, você não pode tirar o foco de Jesus, como falou a nossa irmã Neuza aí já. Você tem que ter o foco em Jesus, porque quando você mantém o foco em Jesus, você vai me ajudar. Mesmo eu Glória a sendo um Deus. pastor e Aleluia. eu errei, você vai me ajudar a me levantar e vai me ajudar a continuar e a gente vai permanecer no foco. Mas tem pessoas, muitas pessoas magoadas, entristecidas com a igreja. E o convite dessa live de hoje é para você
sair dessa zona de conforto onde você está. Se Aleluia. você não tem mais lido a Bíblia, se você não tem mais orado, se você não tem mais acordado de manhã cedo para orar ou pela madrugada, se você não tem mais ouvido a voz de Deus, saiba que Ele quer falar com você. Mas é preciso você se arriscar, como Pedro fez, a sair daquela zona de conforto que era o barco. O barco representava o conforto. E eu vou dizer mais, para sair da zona de conforto, tem que ter coragem. Porque quando a gente se levanta para ir em direção a Jesus, o inferno se levanta Verdade. também para querer impedir nossa caminhada até Jesus. Quando o inferno vê Aleluia. que você está orando no seu quarto, sem ninguém ver, você está orando por avivamento, você está orando por santidade, você está orando para curar vidas, você está orando para salvar vidas. Quando o diabo vê que tem um crente orando nesse sentido, esse crente ele está Oh, saindo do glória. sobrenatural. Ele é do natural, né? Ele não está orando para receber um emprego melhor, ele não está orando para receber, fazer um bom casamento. Tudo isso é importante, mas ele está orando por coisas sobrenaturais. Quando o inferno vê isso, você tem que ter muita coragem, porque o diabo ele vai se levantar de todas as maneiras para impedir com que você continue nessa visão. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se você, diferente de Pedro, permanecer com o foco em Jesus, Aleluia. quem é mais poderoso? Quem é mais poderoso? Deus ou Satanás? Deus, é lógico. Então, tem crente que até diz assim: eu vou orar baixinho para o diabo não ouvir, para ele não atrapalhar. Não, meu Eu irmão. ouvi isso Pode muito. orar alto, porque maior é Deus. Quem manda é Deus, o diabo não manda em nada. Como é, Oh, irmã? Diga aí. aleluia. É verdade. Já ouvi muitas pessoas falando isso, pastor. Que a gente Fala tem isso, que né? De orar baixinho. orar silêncio, que não coisa, porque se Satanás ouvir o que Deus tem para nós, ele vai impedir de nós receber. Eu falei, isso não. Não podem impedir nada, não. É, Né? se Tem você aquele está exemplo lá de fazendo Daniel, né? certinho, né, pastor? Diga. Hã? Sim. Esse, O exemplo lá de Daniel. Daniel, lembra do Daniel que aham. orou? E Naquele quando ele horário, orou, o diabo tentou vir para impedir, não foi? sim. Mas ele foi derrotado, Glória a Deus. porque Jesus foi vencedor. Então, da mesma Isso. maneira, não tenha medo. Você que tem, ora em voz alta, repreenda, chama Jesus para perto, sai da sua zona de conforto. Não precisa orar em pensamento com medo do diabo, não, porque ele não pode nada. Glória a Ele Deus. só pode aquilo que você deixar, aquilo que você não tomar posse, aquilo que você tem que entender que você é filho, você já recebeu a autoridade de Deus, não é pelos seus E méritos, às nós vezes o somos nosso pecadores. medo, o medo que nós temos e Exato. torna um inimigo, um demônio na nossa vida, porque nós sabemos que medo não vem de Deus. Então, por isso que ele Agora, fala, né? A palavra de Deus fala no versículo 27, na hora que você estava ministrando sim, essa palavra, mas ele falou, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Porque às vezes é medo nos atrapalha, às vezes não, várias vezes. Quando a gente coloca medo, é, fica frustrado com algo, não deixa Deus trabalhar, porque nós está dando mais prioridade na medo do que o poder que Deus tem em nós. muito boa observação. E você disse assim que o medo é como se fosse um demônio, e é mesmo. Não, é verdade. É mesmo que um demônio, é uma força que vem e te domina. E a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora o medo. Glória a Então as Deus, pessoas têm aleluia. medo, né? Medo de viver aquilo que Deus chamou para viver. Eu coloquei aqui que muitas vezes você sabe que tem que ir ao culto, mas não vai. Ou seja, você prefere ficar na sua zona de conforto. Você sabe que tem que ler a Bíblia, mas não ora porque você está sem vontade. Eu quero desafiar você a ler a Bíblia mesmo sem vontade. Como se estivesse comendo aquela comida. Quando a gente está gripado, está resfriado, que a gente perde, né, o paladar, a gente tem que comer, mesmo a comida um pouco amarga, sem gosto, Para mas a gente poder tem que se comer para manter em alimentar pé. a carne. Exato. Então, da mesma maneira, o espírito precisa desse alimento que vem da palavra. Então, eu quero Mas, desafiar você pastor, que não tem lido mais a Bíblia para sair dessa zona de conforto e viver coisas extraordinárias em Deus. Diga, glória a irmã, Deus. pode falar. Mas imagina se nós não tem, se a gente vê para nossa carne, nesse frio aí, o pastor presidente lá na igreja que eu congrego fala uma coisa. Se a gente vê, não Hum, vai na igreja num dia. Porque, ó, imagina, a gente pode sair de madrugada para ir trabalhar. O que a gente pensa?
Porque se nós não trabalhar, vai descontar um dia que vai ficar mais caro que o salário do mês. Nós estamos contando com aquele dinheiro para pagar a conta. Mas ir para ir na igreja. Exatamente. Aí às vezes fala que não vai porque eu tô cansado. Ai, hoje não vou porque eu tenho muito compromisso. E aí Deus vai ficando, vai ficando. E aí como que vai ficar a nossa amadurecimento, responsabilidade que Deus tem nos chamado? E fica incomodismo, como esse tema que o Senhor está trazendo, né? Não, e você está falando uma coisa que eu falo muito aqui. Glória a Deus. Tá chovendo, não vou não. Mas se no dia seguinte for o dia de trabalhar, mesmo chovendo, você não vai? Então as pessoas, os crentes não têm dimensão. Eles estão oferecendo o melhor para o mundo. Porque como você falou aí, às vezes está com uma dorzinha de cabeça de nada. Mas se fosse dia do trabalho, eu ia para o trabalho, tomava lá um remedinho e ia. E Mas para vir nós para o culto, não, sabemos, minha cabeça. e nós sabemos que várias vezes nós fomos trabalhar quase do que desmaiando, para não perder É esse dinheiro. verdade. Nós sabemos que nós precisamos desse salário para nos sustentar. E a igreja, às vezes, não precisa Exatamente. de nada, a gente não vai, né? Exatamente. Essa observação aí que eu vejo. Por isso que a igreja hoje não tem vivido. Aí tem uma estatística aí que diz que acho que em 2025 o Brasil vai ser mais da metade da população evangélica. Mas eu fico me perguntando, Como irmã, que assim? tipo Não de. entendi, mais É metade. uma estatística, uma estatística do IBGE, que é Ah, esse órgão entendi. de Só com o nome pesquisa, de né? evangélico, mas sem compromisso com Deus, É né? só com o nome, justamente, porque Tá. diz assim, não, os cristãos evangélicos no Brasil vão ser mais do que os católicos, mais do que os espíritas, mais de que isso adianta Vai ser se, vamos dizer, destacado. metade desses cristãos não estão vivendo o que a Bíblia manda a gente viver. Então não adianta, por isso que não há transformação, por isso que não tem avivamento, por isso que o Brasil vive nessa roubalheira que vive na política. Então a gente precisa dessa reforma e eu acredito muito que essa Glória a Deus. reforma espiritual passa por essa decisão que a gente tem que decidir sair da zona de conforto, viver o evangelho, parar de defender placas denominacionais, como a gente estava falando no começo aqui, dizer a minha igreja é melhor, a minha igreja tem o Espírito Santo, a sua não tem, e fica aquelas ideias que A só quem pessoa ganha com isso é o diabo. vê na aparência, porque um tá sem maquiagem, o outro tem. Um tá com brinco, o outro não tem. Exato. Um veste calça, o outro não tem. Eu acho que salvação é individual. Cada um sente bem com o que ele está usando. Se eu não uso, eu não sou contra. Uhum. Mas o apóstolo Paulo fala: aquilo que eu não como, mas também não impede de outro comer, né? Importante nós não Exatamente. trazemos E Paulo tinha. escândalo. Exato, perfeito, 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 irmão. A senhora está perfeita nas suas colocações, viu? Exatamente isso aí. E Paulo tinha foco, né? Paulo ele tinha foco e por isso que ele não permitia que na igreja se criasse esse tipo de panelinha, de grupinho, uns que falavam isso, outros que falavam aquilo. Ele diz assim, vamos. Ele fala do amor, né? Ele diz o amor é o dom maior. O que Aleluia. adianta eu dar minha riqueza inteira para os pobres se eu não tiver amor? Então, Paulo falava isso porque tinha gente na igreja esbanjando dinheiro, dando para os pobres, mas sem amor. E o que eu acho que falta hoje na igreja brasileira, vamos falar aqui da nossa realidade, é amor, amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Porque quando a gente ama a Deus, a gente quer ir em direção a Ele, a gente sai do natural para entrar no sobrenatural. E amar ao próximo, porque não existe evangelho sem a gente amar ao próximo. E aí as pessoas defendem as placas denominacionais e o nosso próximo está morrendo de fome. Outras vezes está morrendo espiritualmente mesmo, porque a igreja está presa em quatro paredes, adorando, mas não está vendo a necessidade do vizinho. Então, eu oro a Deus para que Deus traga esse avivamento, para que desperte a igreja dele, independente de denominações. Eu sou um pastor batista, da visão tradicional, mas eu creio seguramente nos dons do Espírito, creio que Jesus continua curando, que as pessoas têm discernimento, revelação da parte de Deus para abençoar vidas. Eu creio muito no que Deus quer fazer, mas Aleluia. infelizmente, dentro da minha própria denominação, a gente tem muitas pessoas secas, sem vida, sem espiritualidade, sem poder, sem autoridade. E eu falo isso sem medo nenhum, porque é uma realidade. Né? Exatamente. Na Não são todo todos, mas lugar que nós infelizmente. congrega, tem aqueles que permanecem
como que eu posso falar? O foco, que é o seu, porque a gente tem que viver Uhum. com essa intenção. Como o apóstolo Paulo fala, que nós somos apenas hóspede. Nós somos aqui, Exatamente. nós estamos aqui de Exatamente. passagem. E tem Exatamente. aqueles que Exatamente. vai por causa de para pastor poder. Já tem pessoa que já falou isso, pastor. Não é que ele Foi critica mesmo. ou fala mal, mas tem pessoa que vê, fala, eu tenho que estar lá para marcar presença. Eu falei, mas tem que marcar Ah, presença para ele. Porque se a gente exatamente. está marcando É. presença só para o pastor daqui, aí como que vai ficar? Nossa presença com Deus. É. Está mostrando que nós É. estamos agradando, porque a palavra de Deus já fala. Se nós agradar ao homem, nós não agrada a Deus. Então, duas coisas ao mesmo tempo não dá, Exatamente. né? Exatamente. A sua fala aí me fez lembrar assim do secreto, né? Às vezes a gente passa a semana inteira sem orar, a gente não ora, mas a gente na igreja a gente quer orar, mas em casa a gente não tem se apresentado ao pastor das nossas almas, né? Aí Glória a como você Deus. está colocando aí, a gente vai para agradar os homens, está no culto, mas quando chega em casa durante a semana, a gente não pega na Bíblia para orar, não entra no nosso quarto para ter o nosso momento com Deus, e a gente vive a vida de um fariseu, de um religioso. E muitas pessoas que estão na igreja um dia vão receber aquela triste palavra de Jesus, quando lá no dia do julgamento Jesus vai dizer assim: não conheço vocês. Oh, que E as triste. pessoas vão até dizer, mas em teu nome eu curava, em teu nome eu profetizava, em teu nome eu evangelizava, mas Jesus vai dizer assim, eu não conheço vocês. E é justamente por isso eu penso, por ser pessoas assim, como você mencionou, que querem apenas se apresentar para dizer assim, ah, cheguei no culto, o pastor me viu, o dirigente me viu, mas em casa essas pessoas não têm intimidade, não são amigos de Jesus. Porque para ser amigo de Jesus, tem que sair da zona de conforto, tem que desligar a TV naquela hora, tem que reservar aquele tempo para estar com Jesus. E isso a nossa carne não quer, como você falou. Nossa carne, a nossa natureza não quer. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que a inclinação da carne é para as coisas da carne. Então a gente precisa entender que o nosso espírito ele tem uma sede, um desejo. E eu preciso alimentar esse espírito. Aleluia. E não é fácil. Eu estou eu falando aqui parece que é fácil, né? Até parece que alguém diz assim, nossa, esse pastor é uma benção. Eu acho que ele ora todo o Não, tempo, toda hora, mas não é assim. A gente está pastor, falando daquilo que é para a gente mesmo viver é também. verdade. Diga. É porque eu já tinha experiência. Uma vez eu tinha uma visão de só de olhar. Quando eu dirigi a igreja, eu entreguei a igreja de novo por causa de a minha gravidez foi gravidez de risco, que Deus falou que ia me dar um fruto no meu ventre. Então o médico falava que Ah, não que ia, bênção. né, ganhar essa criança, que ele vai morrer. Mas como Deus é fiel, o meu menino estava correndo em todo lugar, já está 2 anos e 3 meses. Então, uma Ah, que vez, quando eu maravilha. vi o pastores dirigindo a igreja, eu achava que tudo, sabe aquele visão que você tem? Achava que a pessoa Uhum. nossa, ele é cheio de unção, acho que não Ah, doece espiritualmente, ou ah, não tem fraqueza. Mas a eu gente, sei. quando eu dirigi a igreja, eu vi que é um peso, é uma responsabilidade. Não é uma coisa que a gente fala que é fácil, porque só Aham, de aceitar Jesus, a palavra de Deus já mostra que ele segue, renuncia a tudo. Para me seguir, você tem que carregar a sua exato. cruz. Você tem que deixar tudo para trás. Então, a pessoa olha que não tem experiência. Eu, como eu já tenho experiência nessa área, eu falo que eu tenho bastante, assim, em termos de lição, de experiência que a gente acaba ganhando, convivendo, Eu né? entendo. E fácil Uhum. não é. Na área espiritual, nenhum momento é fácil. Nós temos um grupo de esse Associação AME, que nós levanta de madrugada. No meu país é 6 horas de manhã, porque 2 horas mais tarde. Aqui é 4 horas de madrugada. Uhum. Mesmo tendo, já tinha fazido a minha oração, eu participo, porque lá tem palavra, tem oração, tem testemunha. Então a gente regozija, Uhum. porque a palavra de Deus já mostra para nós ficar. O que o provérbio fala? Para nós ficar com pessoa que sabe, que É, produz algo que nos permanece na palavra ou na Deus, né? Mais fácil não é, tá? Para exatamente. vocês. Ai, levanto de madrugada porque às vezes eu gosto.
Tem hora o corpo não dá, fica fraco, cansado, ainda mais a pessoa que trabalha. Eu sou É casada, eu verdade. tenho marido, eu tenho esse criança pequeno, eu cuido da minha sogra. Então, fácil não é. Mas para É estar com verdade, irmão. Jesus, para Jesus revelar ou operar nossa vida, pastor, nós temos que esforçar todos os dias. Tem uma moça que falou para mim que Deus não Exato. quer o sacrifício. Eu falei, mas como assim? Você sair cansado, já vindo trabalhar, fica com a sua família na sua casa. Por que você fala que você não gosta de faltar ao culto? Porque é na palavra. Por que Deus É, ordena lá no Velho Testamento para a gente não deixar de congregar? Que ele mandou o Salomão e todas aquelas pessoas que estavam seguindo ele para construir um templo. Porque ele quer que nós estamos exatamente. reunidos um com o outro. A pessoa fala, não, mas na casa Deus está. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É. Eu, pelo menos eu, não acho isso, né, pastor? Se estou errado, o Que é senhor... verdade, eu concordo. Não, eu concordo plenamente com a senhora. Com você, né? Que você tem a mesma idade Glória que a eu. Deus. Aleluia. Concordo, irmão, com você, viu? Concordo, porque Jesus falou assim: onde estiverem dois ou três reunidos, eu estarei ali presente. As pessoas Aleluia. têm deixado de estar junto no templo. Tem surgido aí um comodismo de se estar em casa, de assistir live, de assistir DVD, e aí o pessoal está lá em casa e frequentam a igreja quando querem, mas a gente sabe que isso é uma estratégia do diabo para acomodar, Visionar. acomodar os crentes, aprisionar, exatamente. E aí a igreja perde esse poder de sair, de avançar nas obras sociais, no evangelismo, na proclamação do evangelho. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, estão cuidando das suas famílias e a Bíblia diz que há tempo para tudo, não é verdade, mano? Glória a Há Deus. tempo para todas as Aleluia. coisas. Então tem aquele tempo de estar com a família, de reunir, de fazer aquele momento ali também de oração, de culto, de cuidados a fazer, mas tem um dia que é da igreja abrir as portas, do povo de Deus estar lá reunido, e aí a gente fica perguntando onde está o povo, e principalmente depois dessa pandemia, Verdade. que parece que o vírus ele Aqui é está toda igreja somente dentro cristã, da né? igreja. Verdade. Parece que o vírus está só na igreja. As pessoas vão para Eu a vivo feira, vão falando para o isso, mercado, pastor. vão pagar a conta, Eu vivo né? falando isso. Mas na igreja, Porque a pessoa é fala, verdade. irmão, Aí também, mesma coisa vamos acontece, a mesma coisa vigiar, né, aí. pastor? É, na igreja a mesma coisa, fala, e os irmãos falam, vamos vigiar, né, missionária? É, a gente tem que se cuidar, tem que dar ouvido e atenção. Mas você vai na lotérica, vai no mercado, vai na todo lugar, na feira, que é cheio de gente, nas É, lojas, na exatamente. cidade. Você encontra ele lá, só na igreja que acha que vírus vai matar a pessoa. Exatamente. É, até nisso a gente tem percebido que Dá é uma unânime, né? tristeza, É né? igual. Dá uma Que está tristeza. acontecendo geral. Dá uma Dá uma tristeza, sim. tristeza A porque gente a chega no gente culto, espera. é. Diga. Eu falei, dá uma tristeza porque, Pode... principalmente na oração, se você marca a pessoa, ó, Sim. eu faço esse live aí, mas no dia do culto não faço. Eu quero estar lá Aham. congregando, participando. Dia que eu tenho Muito culto, bem. eu meus dias do culto não faço. Porque eu não quero viver no Uhum. comodismo. Porque eu já sei que a minha bênção, a minha recompensa é Deus que dá. Mesmo sem força, eu estou Exatamente. buscando, porque eu sei que não é fácil. Mas se a gente vai acostumando com essa ideia, a gente vai afastando do Senhor, nem na casa do Senhor. É do Senhor, porque a casa de Verdade. Deus pertence a Ele, né? É verdade. Verdade. Com certeza. Olha, deixa eu falar aqui a última coisa, Não, porque fica à aí a gente vai vontade. Até concluindo. 3h30. Pode ficar à vontade. Então, a Eu não vou primeira, atrapalhar a mais. Pode ficar à primeira, vontade. não, você não atrapalha, não. Você tá, eu estou aqui para receber também. A gente está Glória sendo a Deus. abençoado, viu? Tá uma benção. Mas a primeira coisa que eu falei foi para a gente se arriscar a Aleluia. sair, ter aquele primeiro impulso, preciso botar o pé para fora, preciso sair da zona de conforto. A gente precisa decidir, eu vou viver de forma diferente agora. Eu quero viver coisas extraordinárias em Deus. Vai ser fácil, como você falou? Não, não vai ser fácil. É por isso que tem que ter coragem. Então, depois que a gente sai da zona de conforto, que a gente tem aquela coragem, Aleluia. né? E aí que a gente começa a liberar perdão, acordar para orar de madrugada, estar nos cultos, querer realmente servir Jesus. Quando a gente começa a viver dessa maneira, a gente precisa ter foco.
Porque quando Pedro começou a andar e viver o extraordinário, ele perdeu o foco, como você já falou aí. Quando ele olha para as ondas, quando ele olha para o vento, ele perde o foco. Se a gente perde o foco de Jesus, aí eu coloco justamente aqui. O que é que nos faz perder o foco? O que é que tem feito com que a gente tenha perdido o foco? Porque quando Pedro ele começa a andar, ó, no versículo 30, diz assim, quando Pedro ele reparou no vento, como você falou aí, ele ficou com medo. E ele começou a afundar e começou a gritar. Quando é que Pedro começou a perder o foco? Quando ele tirou os olhos de Jesus, é como você já falou. Quando a gente tira os olhos do Senhor Jesus, a gente perde o foco. Mas o que eu acho lindo é que a Bíblia diz que imediatamente Jesus foi lá socorrer Pedro. É Aleluia. assim também que ele vem ao nosso encontro. Quando a gente perde o foco, Jesus não está lá gritando, falando mal da gente, querendo um bravo, não. Quando a gente perde o foco, Jesus está pronto para ouvir o pedido de socorro. Então, se você tem perdido o foco, se você tem se envolvido com pecado, se você tem desagradado a Deus, mas se você erguer um clamor no meio dessa tempestade, dizer assim, Jesus me ajude, ele vai imediatamente chegar. Jesus não está aqui para condenar, Jesus não está aqui para... A gente sabe, né, que no dia do juízo ele vai fazer a divisão. Aleluia. Os que estarão à direita e os que estarão à esquerda. Ele vai dar o veredito, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele vai dizer para outros, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas isso é no fim dos tempos. Hoje, Jesus deseja ouvir a nossa oração. Hoje, Jesus está com o coração cheio de compaixão. O apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses que quando Jesus voltar, ele vai vir tomando vingança daqueles que não obedeceram ao Evangelho. Mas é quando Jesus voltar, ele vai voltar como labareda de fogo, com um som de alarido e um estrondo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vai voltar. Mas isso é quando ele voltar. Aqui, agora, hoje, Jesus está cheio de compaixão. Ele está esperando os pedidos de clamor, ele está esperando que a gente clame e diga, Jesus, nos ajuda, nos socorre. A gente perdeu o foco e eu quero permanecer no foco. Então, se você está aqui nessa live, vai ver depois que perdeu o foco, que se afastou do Evangelho, que está desviado, basta você clamar e dizer, Jesus, eu quero voltar para o foco. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi lá imediatamente, como num piscar de olhos. Jesus se aproxima de Pedro naquela água, estende a mão, levanta Pedro e diz assim, Pedro, por que você duvidou? Talvez muitos tenham duvidado, Deus não me ama mais, eu não consigo ser cristão, eu não tenho dons, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar. E muita gente tem duvidado de tudo e Jesus está dizendo assim, por que você duvidou? Então quem vai fazer a obra na sua vida sou eu, Jesus está dizendo. E diz o final do texto, para encerrar a história, que Jesus e Pedro eles sobem para o barco juntos. Jesus pega na mão de Pedro e eles entram no barco juntos. Agora vamos imaginar eles entrando naquele barco, né? Primeiro eu penso que Jesus botou logo Pedro no barco e ajudou ele ali. E detalhe, Pedro ele não volta nos braços de Jesus. Pedro volta andando sobre as águas com Jesus, né? E eles voltam para o barco. Pedro sobe primeiro, depois Jesus entra e diz que o vento ele se acalma, o mar também se acalma. E é assim que Jesus faz na nossa vida. Tem dias que a gente está lá em cima, a vida ela é feita de altos e baixos, né? São montes e vales. Tem dias que a gente está lá em cima, tem dias que a gente está aqui embaixo. E a vida é assim, altos e baixos, mas Jesus está com a gente tanto nos momentos difíceis como nos momentos de refrigério. Como diz o Salmo 23, né? Tanto nos vales da sombra e da morte, que é o pastor está conosco, como também quando ele nos leva para águas tranquilas, para pastos verdejantes, ele também está ali com a gente. Então, eu queria que nós pudéssemos ter essa certeza de que Jesus nos ama, de que ele está conosco, de que ele quer salvar muitas vidas aonde nós estamos inseridos. Nós somos a igreja do Jesus espalhada nessa terra, e a gente precisa manter o foco nele, e manter o esforço, como falou aí nosso irmão Silas aí, o esforço, até porque Jesus disse, né? O reino dos céus é tomado por esforço e somente os que se esforçam se apoderam dele. Então, a gente precisa entender isso. Aleluia. Amém. Bem, meu irmão, o que eu tinha para compartilhar era isso aqui, viu? Com Que vocês. palavra, meu Deus do céu. Eu queria deixar essa palavra aqui, tá bom? Para que Jesus venha nos abençoar. Glória a Essa é a Deus, palavra que eu vivo. aleluia. Essa palavra toda, ela foi para a minha vida em primeiro lugar, viu? Tenha certeza disso.
Eu preciso dessa palavra que a gente acabou de compartilhar, por isso eu louvo a Deus pelo aquilo que a senhora também colocou aqui, que abençoou também minha vida grandemente, viu? E vamos orar, né, pelo povo, viu? Deus te Mas o que eu tinha abençoe. para falar já está aqui falado. A pastora Luciana, o Carlos, Hum, a Eurícia de Estados Unidos, a Ana, Lina, e todos que estão participando. Não vou citar nome por nome, que eu já vi que entrou, que está aqui participando, porque sempre eu erro. Eu chamo um, eu não, aí avista o outro, e não aham, sabe que essa palavra, antes de alcançar você, já acho que atingiu mais a mim, né? Claro que nós não combinou amém. nada com o pastor, eu Não, pois é, entrou o verdade. tema, né? Mas que na hora de fazer cartaz que eu coloquei tema, que ele me deu, né? Só que eu não tinha Uhum, imaginado que essa palavra caiu tão profundo, né? Na é alma da verdade, gente. é verdade. Acredita que tem que ser o foco, como Amém, Douglas fala, que a gente tem que amém. colocar Jesus na prioridade. Eu falo que nesse pandemia, eu não gosto de citar muito esse nome pandemia, pastor, porque já ficou mais famoso que Jesus, modo de falar. Pois é, verdade, Não é que verdade. toda a família atingiu, né? A essa Uhum, enfermidade que é coisa horrível, a gente não, eu não gosto de brincar, tem várias pessoas que fazem brincadeira com isso, né? Mas é, eu falo que Deus tem operado nesse pandemia tantas pessoas. Eu estava desempregado quanto tempo, é na pandemia que Deus me abriu a porta, que Deus me abençoou. Então, glória a essa Deus. pandemia, Amém. para mim, foi um momento de renovo, de aproximação, de intimidade com meu Deus. Eu encontro Amém. algo sobrenatural, como o pastor tem falado. É nesse pandemia que Amém. eu tive um encontro sobrenatural com Deus que eu não imaginava. Por causa de a gente tem que ver Jesus em tudo que Amém. está acontecendo. Para Amém. nós não levar só no lado. Ai, Deus tem um hábito que tem uns pessoas que gostam de falar. Deus está provando, Deus está provando. Nem tudo é Deus que está provando. Por causa de Uhum. estar provando porque nós somos mais perfeitos ou mais espiritual que os outros. Uhum. Deus prova porque Ele quer que nós cheguemos mais perto dele, para nós enxergar Ele nessa prova como aliado, Uhum. como amigo. Como o Senhor É. falou na salada de dedo, ele estava com Pedro. Naquele momento, antes dele fechar a Uhum. boca para falar, socorra. Quando ele pediu aquele socorro, Jesus já tinha salvado ele daquele água que ele estava afogando. Porque Jesus chamou a Amém. pessoa certa, porque ele sabia que era só Jesus que poderia socorrer a ele naquele tempestade. É assim que nós É. temos que ver. Não importa a luta, não importa a prova, como o Senhor tem falado nessa palavra, que nós temos que Amém. olhar para Jesus. Se ele permitiu para nós estarmos de pé, como aí mencionou no início, que Deus levou o seu pai. Não estava previsto, não estava programado, como de nenhum de nós está. Que dia que nós vamos Uhum. estar com Jesus? Que dia que ele vai tirar nós daqui? Mas enquanto nós teve esse privilégio, como hoje, eu e você, todos que estão na live, é uma chance, uma oportunidade, um recomeço que ele está dando para nós recomeçar e refletir onde que está mal, onde que está errado. Porque eu falo uma coisa, É. nem sempre é Satanás. Porque as Uhum. pessoas têm Exatamente. culpado muito a diabo, né, pastor? Que às vezes a É, gente dá exatamente. brecha e fica falando, ah, é capeta que não está me deixando orar. É capeta que está preenchendo É. os meus tempos. E por que capeta É, não e está às vezes não é. impedindo de você estar trabalhando? Porque sabe que você ganha dinheiro. Então, se a gente vê Exatamente. no outro lado, né, pastor? Reflete comigo um É. pouquinho. Então, tem É, com coisa. certeza. Porque se Deus está, ó, se nós estamos trabalhando, nós estamos ocupando nosso tempo com família, fazendo nossa vontade, a Satanás não está impedindo. Aí, por que fazer trabalho na obra tem que ser tudo bagunçado, de qualquer jeito, de qualquer maneira? Uhum. É verdade, mano. Então, é Com que essa certeza. palavra servir de Com testemunha certeza. para nós mesmos, para nós É. refletir com cada um de nós.
O que está faltando? Com certeza. Para Deus conseguir consertar e colocar no caminho direito. Eu fico triste quando a igreja está quase vazio. Acho que, se não me engano, toda essa igreja está assim. Exatamente. Por causa de estar com medo de vírus, de contaminação. Só na igreja que vírus está mais forte, né? Parece uma piada, né? Mas é triste, é Não, a gente lamentável, fica mas dando é risada verdade. para não chorar, pastor. Eu estou falando isso porque é uma visão que eu estou falando de nós que serve a Deus, não estou falando daqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. Nós que serve a Deus, o inimigo já plantou essa ideia na nossa mente, na nossa visão, que na igreja nós não podemos fazer aglomeração, porque é lá que vírus vai pegar, é lá que coronavírus vai matar. Eu já ouvi várias crentes que servem a Deus falando isso. Que tem pessoa que já tem mais de ano que não vai na igreja. Claro, tem pessoa que não vai porque não tem condições. Eu respeito muito isso. Mas tem outro que não vai porque acha que aglomeração vai fazer pegar o vírus. Então, que nós leva mais a sério, tanto mesmo essa doença que tá, mas também tanto para nós levar mais a sério a Jesus. Para nós dar para ele. Sim. Gente, nós temos dia inteiro, praticamente 24 horas livre. 2 horas do culto, eu acho pouco. Eu acho pouquíssimo. E às vezes nem nós estamos ligados quando nós vamos lá. Porque às vezes a gente já pensa, eu deixo o menino em casa, aí eu tenho que fazer comida para levar o trabalho amanhã. Às vezes o inimigo coloca isso na nossa mente, né? Nós ficamos só o corpo lá na igreja, né? Eu estou falando por mim Só o mesmo, às corpo, vezes acontece comigo, né? É E a gente verdade, vai com para certeza. adorar a Deus, vai para servir a Deus, mas a gente fica com a mente tão barateado. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Então a gente vem para a igreja com bagagem e tudo, com fardo, com problema. E aí não deixa Deus E aí operar. onde tem que fazer o esforço aí, onde tem que ter o esforço para se esvaziar, né? Glória a Mas Deus. é uma realidade que a gente vê a nossa sinceridade, né? De poder aqui também estar abrindo o coração para você que está aqui e que acha muitas vezes, não, é porque é um pastor, é uma mulher de Isso mesmo. Deus, então não tem problema. Mas na verdade a gente tem a mesma dificuldade que vocês têm para manter o foco, para não se distrair. Porque o natural é acontecer isso aí que a irmã está falando, a gente se distrai mesmo. E aí fica só o corpo lá, mas a mente está No nas início, preocupações e a pastor, gente não consegue. no início da pandemia, eu fiz isso. Eu me tranquei em casa porque fico ouvindo isso. Não vai porque tem a sua sogra que já é de idade, porque a minha sogra era casada há 45 anos, o pai faleceu. Daí eu tomei para ficar junto com meu marido. Então a gente fica com medo. Tem criança pequena, meu criança tem 2 anos e 3 meses. Eu ouvi falar que propriamente no início foi cortado. Nem idoso, nem criança pode levar na igreja. Não sei se foi na sua igreja Foi. também. Então a gente Foi fica com também, isso na foi. cabeça. E eu fico orando ao contrário. Eu falei, Senhor, porque eu senti a minha fraqueza, pastor. Naqueles tempos que eu fiquei em casa, mesmo, eu estou participando da live, sempre tem uma pessoa que traz uma palavra, ou assiste outra programação, mas não é a mesma coisa, gente. De Não estar é a com mesma o coisa, padre, exatamente. Não é. assim, fisicamente, presencialmente, para você dedicar. Sabe por que não é para mim? Esse é o exemplo que eu estou dando, pastor. Por causa na casa, você está assistindo live, sempre você para, já faz outras coisas, não está ligado, porque você na igreja você está tirando tudo, está sentado e está aí, na louvor, né? Assiste e participa tudo. Mas quando Exatamente. é live, eu tô assim, fisicamente com você falando, porque eu que tô na direção desse live. Mas se eu tô participando desse live, eu não vou aparecer a minha cara. Então eu fico fazendo outras coisas, já faço isso, faço aquilo. Então eu não acaba não prestando atenção para tomar uma palavra para edificar. E a gente acaba ficando vazio. Quando chega, o que vai acontecer? A gente vai enfraquecendo, fica, eu não consigo meditar hoje, vou deixar para amanhã. Aí quando a pessoa que fala, o que está na palavra tal, você não captura para colocar na cabeça, porque é como, se você não alimenta todo dia, vai se afastar. E acaba enfraquecendo. É E verdade. aí para a oração, para a meditação. Como você falou no início, pastor. A gente sem orar, sem meditar, é morta espiritualmente. O que Deus vai operar se nós não está esforçando? Né? Não dá certo.
Exatamente, exatamente. E a nossa oração é que Deus ele traga use esse momento de pandemia para revelar isso Glória a que Deus. essa reflexão que a gente está fazendo sobre a igreja, né? Será que a nossa igreja aqui no Brasil estaria preparada para uma perseguição? É. Se parece até que uma pandemia paralisou muitos da igreja, imagine uma perseguição. Imagine se hoje é proibido você reunir para adorar Jesus. Imagino que mais da metade das pessoas que se professam cristã evangélica, acho que entregaria a fé, não estaria preparada para morrer. Porque se uma pandemia tem colocado você dentro da sua casa, quando você vai para o trabalho, agora como você disse, né? É. Se também essas pessoas estivessem entregando trabalho, estivessem mandando alguém fazer feira, estivessem mandando alguém fazer compra, né? Pagar as contas, mas não, elas mesmas estão fazendo, estão saindo, estão indo fazer caminhada, né? Estão indo para as academias, estão A indo para todo atividade canto, não para, menos. continua mesmo. É, A atividade não para, exatamente. continua Então, mesmo. É é uma só. reflexão que a gente tem que fazer, né? É verdade. Temos que fazer essa Mas que Deus reflexão venha. e orar. Glória a Deus. Que é como você falou, pastor, você falou uma palavra muito eficaz. Eu sei que é Deus que tem usado você para falar conosco nessa tarde, para a gente refletir que servir Amém. Deus não é só questão, porque Ele tem poder na agir, na operar, na manifestar, na Amém. trabalhar e fazer o que Ele quer da vida da gente, mas Ele não vai intrometer a força. Ele quer nosso Exatamente. desempenho É. para Ele ver. Ele ama todos nós. O sacrifício dele, Ele já morreu na cruz por nós, né? Aí Ele deixou Amém. o É verdade. critério, livre-arbítrio para nós fazer o que nós acha. Se nós acha que Deus é melhor, Ele vai mudar nossa história. Então coloca Ele na prioridade, no centro, no primeiro Amém. lugar, no controle. Amém. Porque assim nós vamos vencer, assim nós vamos chegar onde nós queremos. Porque para vencer Amém. espiritualmente, só na oração, meditação, consagração e tá É na verdade. presença Glória a de Deus. Deus, adorando Deus na casa dele. Só assim nós vamos vencer. Exatamente. Do outro jeito, não tem outra maneira. Eu falo isso toda hora porque eu já experimentei, já tenho uma experiência na área que eu ia ficar em casa. Mas é só me enfraquecer. Uhum. Eu parei de orar, parei Uhum. de meditar, e Deus não falava Uhum. comigo mais. Eu esqueci versículo bíblico, a palavra que eu estava meditando. Uhum. Porque o inimigo vai colocar outras coisas na nossa mente, vai ocupar nossa mente com outras coisas que não prestam. E a gente fica Verdade. revoltado, murmurador, criticador, fica achando que Deus não nos ama mais, que Deus não vai fazer a obra Não. mais, que Deus não quer mais nada conosco, mas é nós que afastamos dele. Ele continua na mesma posição, né? Exatamente. Exatamente. Aqui a gente está na mesma luta, no mesmo foco. Graças a É, Deus, as pessoas têm se despertado depois da glória a gente Deus. muito bater nessa tecla, porque a gente aqui é tipo pastor chato mesmo, sabe? Quem ama Tem Jesus que fica ser na igreja. assim, pastor. Quem não ama sai, porque nós somos assim bem incisivos assim em dizer a verdade. A gente prega a palavra para que as pessoas elas tenham um encontro com Jesus Glória a e Deus. sejam confrontadas com a sua vida, porque não é a mensagem do Aleluia. evangelho não é para massagear o ego humano, né? Jesus não morreu para a gente ter tudo de bom e do melhor nessa terra. Jesus morreu para nos livrar de uma sentença da ira de Deus e a gente precisa ser grato a Ele por isso e espalhar essa semente. E as pessoas vêm para a igreja, esse tempo de pandemia, têm ouvido a gente bater nessa tecla e tem se despertado aos poucos, irmã. Mas no meio dessas dificuldades, a gente já conversou aqui hoje, né, de ter um número Glória a Deus. menor, mas elas têm se despertado. E eu creio que depois que a gente viver esse tempo de pandemia que temos vivido, a gente vai viver um grande avivamento nessa Glória a Deus. terra. Eu Eu acredito creio nisso. nisso, oro por isso, para que muitas vidas sejam Eu estou salvas orando em nome de nisso. Jesus, né? E nesse tempo, Que eu nesse tinha... ano, tem várias pessoas que têm confiado nas minhas orações, como eu falo, sempre eu falo, Amém, que eu amém, tenho um caderno de amém. oração, que eu coloco todo o nome, porque eu não lembro na cabeça. Bota meu nome aí, por favor, viu? Com Ore certeza pela minha já vida, está, pastor, desde pela ontem. vida. E eu creio Amém, para o meu ministério, para seu ministério, para sua família, para amém, tudo que amém. Deus tem colocado, levantado para você fazer e aquele que você tem
manejado no coração. Amém. Deus conhece, sabe, ele vai em encontro com a sua necessidade em toda área, toda circunstância, todo momento. Enquanto Amém. você está fazendo Amém. vontade de Deus, você saiu do Amém. seu zona de conforto, como você falou nesse tema, de trazer essa palavra, Exato. ele não volta vazio, ele cai no endereço certo. Primeiramente, ele caiu no meu coração. É uma Amém. honra. Glória a Deus por sua vida, eu louvo a Deus pela sua vida, porque a Amém. nossa expectativa para o poço é o mesmo, de saber que Deus continua o mesmo. É Deus de apóstolo Paulo, é de Pedro, que está Amém. conosco. Amém. Mas se nós dá o melhor, Amém. porque a palavra de Deus fala que quando Jesus determinou para o Pedro seguir ele largou a rede e colocou prioridade em Jesus. Apóstolo Paulo, quando ele Amém. teve aquele encontro no Damasco, aconteceu a mesma coisa, mas ele foi extraordinário. Uhum. Por quê? Ele falou que tudo que ele está fazendo é por Cristo. É lucro. Amém. Tudo Verdade. algo que ele tem para ele, com Jesus é lucro, com Jesus é benefício, com Jesus é algo que a gente não tem como retribuir ou pagar. Então é um privilégio Amém. de nós estarmos aqui falando que Jesus é bom, Amém. ele cura, ele salva, ele liberta, ele Amém. transforma. Ele está nos ajudando a Amém. passar esse momento tão difícil que todo um, Verdade. se eu dou testemunha, como que eu falo, oportunidade, todos vão falar, olha, eu tive assim, ou a minha família, ou parente ou conhecido, atingiu. Não Uhum. tem diferença ou algo que acontece, só na fulano de tal, ou não acontece que Uhum. serve a Deus. É todo, branco, preto, rico, pobre, feio, bonito, nacionalidade, é tudo. Então, para a gente ver, mas Deus está segurando a nossa mão. Deus está cuidando Amém. dos Glória a detalhes Deus. de nós. Ele está Amém. cuidando de nós. Amém. Então, nós que temos esse privilégio de estar respirando sem aparelho, sem equipamento médico, sem precisa de fila de esperar a vaga no UTI, ou seja, do jeito tem várias pessoas que não teve esse privilégio, que não está entre nós agora. Mas hoje nós temos esse privilégio para nós refletir. Porque dia de mal logo nós não sabemos. Tudo pertence a Deus. Mas hoje, como o pastor falou, ele nos dá essa oportunidade para nós sair de nossa zona de conforto. Para nós acreditar e dar máximo de nós. Porque Deus conhece, pastor. Ele sabe que nós temos mais para dar para ele. E nós temos capacidade. E às vezes nós mesmos que reduzir a nossa capacidade e a capacidade do nosso Deus. Ele tem poder de fazer algo mais. Porque tem muitas pessoas que falam, plano de tal é usado, Deus usa na revelação, na visão, e não me usa. Mas você não sabe o preço que a pessoa está pagando na visão que ele teve, ou na sonho, ou na dona palavra, porque está buscando. Está com intimidade. Verdade. E está dando prioridade para Deus, né, pastor? Porque Deus dá oportunidade para tudo. Através do quê? Ele está dando a palavra, ele está dando para todos. Mas tem da soneira, hora de meditar. Se você não prestar atenção, dá aquele soneira, né, pastor? Dá, com certeza, dá. Aquele soneira faz tudo para você distrair. Parou de ler a Bíblia, aí voltou, aí acabou o sono. Quando para de ler, assim. Aí acaba o sono. Engraçado, ver uma soneira, que você fala é um sono profundo, que acha que você vai morrer. E aí, quando você fecha a Bíblia, ou você está orando, que tudo coisa, você nem consegue dormir mais, porque a visão já despertou nas outras coisas. Então, é uma coisa, uma estratégia que o inimigo usa para nos deixar no comodismo. Como o pastor falou, uma palavra chave dessa tarde, para sair de nossa zona de conforto. E nós temos que ver. E ajuda. Eu tenho dia que eu não tenho vontade, não tenho assim, não é vontade, como que eu posso... O pastor citou uma palavra... Um ânimo, né? Isso. São os altos e baixos, Isso, altos e baixos. Tem momento na nossa vida, tem dia que a gente não tem nem palavra, nós não quer falar com ninguém.
Se tem como trancar no quarto e ficar lá fechadinho, silêncio, sem quer É saber de verdade. nada. Mas tem hora que eu oro e só choro, não sai nada. Mas desde que você está chorando, gemendo, tá silêncio, mas na presença de Deus, ele vai trabalhar porque ele nos entende, ele sabe que nem todo dia nós Amém. estamos de Glória a bom Deus. humor, não estamos com disposição, nós temos aquele força, porque ninguém, esse coisa de super-homem tem só na novela ou na filme, mas na realidade nós sabemos que não é. Não deu nem um ser humano que faz. Não existe isso. Oi, a minha pastora. É verdade. O meu pastor teve a vez. Então, eu não estou cobrando muito a ela, porque uma vez ela ficava direto, entrava. Só que houve esse problema aí, ela não dava conta ainda de estar presente. Mas sempre ela era. Amém. Verdade. Seu áudio ficou um pouco baixo agora, viu, Benção? Atrasada, mas eu entrei. Seu áudio tá baixo agora aqui. Você ouviu? Não tô ouvindo não, tá baixo. Bem que você baixou aí. Foi na hora que tá baixo o teu áudio um pouquinho. Tô ouvindo. Agora voltou. Ah, tá. Glória a Voltou. Deus. Acho, sabe por quê? Deve ser na hora que a pessoa Diga. liga. A pessoa liga e dá aquele baixado no som. Pois é. Voltou agora. Então, como eu estava falando, então eu não fico, é como ela acabou de falar. Eu cheguei atrasada, mas entrei. Ela está dirigindo o ministério e está trabalhando, cuidando do pastor, está numa fase que é dependente dela, então a gente não pode cobrar muito, mas Deus já sabe a limitação, né? É verdade. É verdade. Mas que Deus Mas eu tenho abençoe, certeza, viu? tá? Amém. A você também, viu? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser despertadas nessa última hora e Deus vai Glória a dar Deus. visão aos líderes, aqueles que estão com o coração aberto para trazer essa palavra de despertamento, Verdade. palavra de ânimo, palavra de sair da zona de conforto, que é o que a gente precisa para ver essas coisas extraordinárias, né? Eu peço para a irmã estar orando pela minha vida sempre, viu? Sempre ore por Glória a nós Deus. aqui, nosso ministério, porque eu Amém. creio muito, como o apóstolo Paulo ele dizia, que ele era fruto das orações, né? Paulo era muito grato, um homem daquele era muito agradecido Aleluia. por aqueles que oravam por ele. Porque Paulo diz assim, porque através das vossas orações o evangelho eu tenho tido a oportunidade de pregar o evangelho. Então, Paulo também era um homem que orava muito pelas pessoas. Então, eu creio muito na intercessão, na cobertura espiritual. Então, que você possa realmente colocar aí o nosso nome, o nome da minha esposa, tá? Para que Deus esteja conosco, dando visão, dando direcionamento. Glória a E daqui Deus. a gente está orando também pela sua vida, pelo seu ministério, viu? E em outras oportunidades, querendo Deus, a gente estará aqui juntos Amém. Pode novamente. ter a certeza, Assim sendo, pastor, que eu viu? vou incomodar você de novo lá na. Tá Eu já bom, tenho o WhatsApp, pode ter a certeza e tá dar cumprimento certo. para a sua esposa. E eu tenho Amém, certeza amém. que ela vai participar também. Eu não sei quem Amém. escreveu assim. Ai, coloca o meu nome, não sei quem é. Mas depois eu visualizo, pode ter a Foi? certeza, tá? Tá certo, tá bom. E eu Mas queria foi? já agradecer mais uma vez pelo privilégio, porque você acaba de romper uma barreira, porque quando nós aceitamos o convite, eu estava falando com a pastora há pouco, você lembra de sábado e você que vai pregar? Eu falei, ah, não, eu estou cansada de pregar, eu preguei na mês passado, agora de novo. E ela falou assim, você vive pregando, falando que a gente não pode desistir, tem que permanecer fiel. Eu fico quieta, né? Aí eu falei, é verdade. Aham, é A verdade. gente não pode É negar verdade. e falar de amor de Deus, né? Então, que Aham, Deus venha verdade. com a especialidade dele na nossa vida, mas para nós dar
essa oportunidade para ter essa visão que Deus tem mais para fazer Amém. na nossa vida. Que Deus quer Amém. cumprir mais algo na nossa vida. Mas se nós dá lugar, Amém. se nós dá esse chance para ele vai trabalhar conforme a nossa Amém. vontade, se for aquele que ele tem planeado para nós. Porque uma coisa que o Amém. pastor falou, na área espiritual, pastor, e que a gente deve falar mais, como o senhor trouxe. Porque é Uhum. aquele que nos edifica, aquele que faz nos permanecer com Jesus. Porque nós sabemos que tudo É coisa desse verdade. mundo é passageiro, né? É verdade. Com certeza. Então vamos orar. Eu fico feliz. Vamos orar, abençoada. Vamos Que Deus, orar. que Deus Ora lá, abençoe todos, todos, todos. ora lá Você para vai orar ou eu todas oro as daqui? pessoas que têm participado, que ainda vai participar, Aham. inclusive o meu pastor. E todos, para o Amém. ministério de cada um, para aqueles que estão fracos, Amém. venha a ter uma visão, um encontro com Jesus para começar o novo Amém. primeiro amor. Que Deus venha nos abençoar nessa tarde e pode ter certeza Amém. que vou estar orando pelo ministério, pela sua família, Amém. pelo plano e projeto que Deus tem na sua vida. Eu não sei qual é, eu não Amém. conheço a sua vida, não conheço a sua casa, mas Deus conhece o seu endereço. Deus sabe o seu Amém. levantar, o seu deitar, como o salmista fala. Amém. Ele está no Amém. controle de tudo. Enquanto você está fazendo algo Amém. para ele vai te encorajando, te consolando nesse Amém. momento tão difícil dessa perda do seu pai, que é uma pessoa especial, que é uma pessoa de referência, que você deixou, ele deixou um legado, um exemplo, né? Sim. Para mostrar É. que o que ele tem feito, a missão dele terminou. Que você tem que dar continuidade para incentivar essas pessoas, para acreditar que aquele Deus que estava com Amém. seu pai vai estar com você, guiando, orientando, direcionando, mostrando o Amém. que você vai falar, você vai fazer. Você, como pastor, para dar sempre esse entendimento, dar um conhecimento espiritual para você vir com visão, para ajudar aqueles que estão fracos, como o pastor falou, que Amém. não desanimou, que você pega no pé. Eu admiro o pastor que fala isso, que tá sempre, a minha pastora tá aí na live para saber que é verdade. Às vezes eu achava ela chata, porque ela vive falando, não, eu falto e culto um dia, pastor. Ela já está sabendo, na minha casa, batendo para saber o que não vou, o que aconteceu. Então, eu acho bonito. Hoje em dia, eu sinto triste porque não tem esses pessoas que estão preocupando com a ovelha. E eu vi no converso que o pastor falou que tem que persistir, tem que insistir, que você é persistente. E esse persistência e insistência que tem, e Deus vai ver que você tem um amor, que você, o objetivo de você elevar essas almas tudo junto com você para o céu. E isso é bom. Amém. Amém, amém, amém. Olha, desse tempo que a gente perdeu meu pai, foi em 27 de maio. E eu pedi a Deus que Deus, eu fiquei um momento muito Fica mesmo. Eu perdi a minha mãe. abalado, né? Eu fiquei assim, a gente tendo a missão de continuar o trabalho aqui em Bom Jardim, e eu pedi que Deus usasse assim, que Deus falasse comigo, porque eu precisava sentir, eu precisava sentir que Deus estava comigo para mim poder continuar. Eu fui muito atingido com opressão espiritual, tá? Batalhas espirituais mesmo, onde eu achava que Deus não estava comigo mais, onde por algum momento eu também me senti de certa Acontece maneira com todo mundo. culpado, o diabo colocando coisas na cabeça, sabe? Já acontece com todo Culpado mundo. enfim. Aí eu pedi a Deus, eu disse, eu não vou abrir a Bíblia. Eu orei com a minha esposa e disse, Deus vai usar alguém Glória a para Deus. dizer que Ele está comigo. Se Ele está comigo, Ele vai tirar essa angústia do meu coração, Ele vai usar uma pessoa, Ele vai usar a pessoa. E, por incrível que pareça, tá? Quando eu terminei de fazer a oração, uma pessoa falou comigo no meu Facebook e me disse exatamente as palavras que eu queria ouvir. Ele falou assim, pastor, levanta a sua cabeça, Deus é contigo.
E naquele momento, mesmo assim, foi uma oração entre eu e minha esposa, só Deus sabia o que eu queria ouvir. A Aleluia. pessoa nem Eu fazia sei. noção do que eu estava passando. E Deus falou dessa maneira. Nesse dia que essa pessoa falou comigo assim no Facebook, meu pai ainda estava vivo na UTI. Né? 4 dias depois, meu pai faleceu. Né? Foi para a glória, né? Foi para o paraíso. Mas aí aquela opressão voltou novamente e Deus usou de lá para cá uma média de 18 pessoas Glória a para Deus. falar comigo. Pessoas, olha, pessoas que não eram pessoas próximas a mim, amigos próximos, pessoas que distantes, Que conhecidos, Deus outros que eu mandou, né? não conhecia, Que Deus mandou mandou. pessoas para dizer que Deus é contigo. A mesma Aleluia. coisa. Glória a Deus Deus. é contigo. Aí ainda há pouco agora eu ouvi Deus falar novamente através da sua vida. Quando você Aleluia. falou do legado do meu pai, porque essa expressão é muito forte aqui em Bom Jardim, aqui no estado de Pernambuco, né? Meu pai deixou um grande Para legado. ser Quando você sincero, fala isso, né? esse palavra nunca expressei em lugar nenhum. Esse aí só Você Deus nunca mesmo expressou em que lugar sabe. nenhum, né? É, porque eu Pois nunca é, tenho pois noção, nem é. sabe Olha, o que é isso, mas Deus sabe. exatamente. Ele sabe, eu fico aqui bem arrepiado, É, porque quando eu estava no finalzinho agora da live, eu disse, Deus, faz um tempo que o Senhor não fala comigo diretamente assim. glória a Eu Deus, orando aqui mentalmente, né? Você glória a falando e Deus, eu orando mentalmente, eu disse assim, fala alguma coisa na boca da tua serva que glória a venha Deus. fazer significado para o que eu estou vivendo aqui. E aí você falou exatamente palavras que eu ouvi esse tempo todo, que faz sentido para mim. Você falou, seu pai deixou um legado aí e ele precisava voltar para casa e você está aí para continuar a missão dele, porque assim como Deus estava com ele, Deus está com você. Glória a Você Deus. falou exatamente aquilo que Deus falou comigo já durante esses 2 meses, sem nem me conhecer, né? Não Então, tem assim, nem eu fico noção, não feliz. tem nem noção porque que eu Eu, falei isso, eu mas Deus compartilho sabe. isso, compartilho, compartilho isso com você para dizer justamente para que eu creio também que seja bom para você saber que foi Glória a Deus. usado dessa maneira tão Aleluia. particular para falar comigo, tá? Aleluia. E é isso que é um corpo, né? A igreja é um corpo. Isso é A igreja verdade. não é placa denominacional. Nós somos um corpo. Eu também Há acredito. essa, né? Isso eu fico muito feliz, tá? Deus te abençoe. Obrigado Amém. por essa oportunidade de estar aqui, Pode contar viu? comigo, como eu falo. Se precisar de mim, Amém. você e a sua esposa, tem meu contato. Também a Amém. pastora está Amém. disponível, a Ana Paula está sempre conversando com as Amém. pessoas, se você quer entrar em contato. Amém. Nós é assim, unido, nós é mais que vencedor. Porque Deus Amém. Glória nos a dá Deus. essa oportunidade. Para nós, ó, esse Amém. live é a pastora Ana que falou para mim conduzir, mas Ah, Deus já tinha colocado no coração dela. E tem um aham. tratado extraordinário, que através desse live eu já vi muita pessoa dando testemunha, que Deus tem Amém. falado no Glória a nosso Deus. coração. Então é motivo para Amém. continuar. O inimigo às vezes faz parar, últimos tempos estava parando um bom tempo. Houve corte de Aham. internet, não tinha condições, porque eu falei não estava desempregado, não conseguia pagar a internet. Aham. Mas Deus é tão maravilhoso que providenciou, porque eu falei com ele. Eu falei, Senhor, esse live é Amém. para o seu nome ser exaltado, para a sua glória aparecer. Eu sou apenas um Amém. instrumento. Então, é que tem muita pessoa que me reclama, entra no meu PV, falando da minha cara, que eu não uso nada, que eu devia me arrumar mais. Mas eu estou na dispensação de Deus. Quem que manda na minha vida é Deus. Amém. E eu trago a palavra que não é minha, não é da primeira vez, porque é a palavra que todo mundo, que Deus usa todas as pessoas que coloca na posição. Eu Amém. acredito que é o mesmo Deus que eu sirvo. Não importa a placa, Amém. a dominação, como o pastor falou. Ele falou uma coisa, você falou uma coisa que eu vi falar diariamente, até dentro da minha casa com meu marido. Nós não tem que ver para a placa, nós não tem que ver para a É. dominação, nós tem que ver para Jesus. Jesus usa o que Amém. ele quer, de forma que ele quer e quando ele quer. É esse que é nosso foco. Está na disposição, Deus Amém. trabalha, porque ele conhece seu coração. Mesmo você, do jeito que você está, você podia falar, não, hoje não estou com disposição, não tem palavra, ou não consigo, mas Uhum. Deus conhece. Que através disso Deus Amém. vai abençoar você para você abençoar muitas outras pessoas que estão nessa situação ou que vai Amém. precisar de você um dia.
Amém. Eu creio. A pastora Ana Paula está falando aqui, né? Agradecendo a nossa participação. Isso, Eu que isso. agradeço, viu, pastora? Eu que agradeço, viu? Contem sempre comigo no que Amém. precisarem. Viu? Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Então, vou estar Pode orando orar. aqui em nome de Jesus. Pai querido, Deus eterno, te agradeço, Jesus, por essa tarde, o Senhor ter nos preparado esse banquete espiritual, onde podemos ouvir dos teus direcionamentos para as nossas vidas enquanto líderes, para a vida de todos que estarão ouvindo Aleluia. essa live. Deus, nós te agradecemos pelo teu direcionamento. Eu te peço por esse ministério a qual o Senhor direcionou tua serva a participar aqui no Brasil, que o Senhor faça ela prosperar espiritualmente, Pai, e também materialmente, Jesus, em tudo aquilo que o Senhor venha suprir suas necessidades, mas que ela possa estar aí unida junto com esse ministério, junto com a pastora, nessa visão de ganhar almas, de testemunhar da tua grandeza, Pai. Reveste a tua serva, Deus, de autoridade, de unção, Pai, de ousadia para sair da zona de conforto cada vez mais e caminhar em direção a Ti, Jesus. Te agradeço pela forma também como o Senhor a usou para falar comigo, para dizer que está comigo. Isso não me engrandece, Pai, Tu sabes. Isso só me traz ainda maior responsabilidade daquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Nos ajuda, pega o nosso coração que está abatido, que está entristecido, ainda muito sentido, Pai, com a partida do nosso Pai. Que o Senhor venha pegar meu coração nas tuas mãos cada dia, trazer conforto, consolo. Assim, não só no meu coração, mas no coração de todos que perderam entes queridos por essa pandemia, Pai. Eu te agradeço, te peço que o Senhor continue revelando a tua vontade no nosso coração, no coração da tua igreja aqui no Brasil, para que possamos viver um tempo de avivamento para a glória do teu nome. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh, Jesus, Pai amado, Pai querido, Amém. nesse momento, muito agradecer, Senhor, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e tem operado algo extraordinário nessa tarde, para nós conseguir sair do nosso conforto, nos zona do conforto, de comodismo, Pai, para nós dar mais a Ti, Pai, que o Senhor venha nos capacitar e nos trabalhar no nosso coração nessa tarde. Abençoa cada um dos Amém, teus filhos, Jesus. Pai. Amém, Abençoa o teu servo, Pai, que tem não recusado esse convite, mesmo o Senhor sabendo que do coração, da mente, do desejo, do corpo, do jeito que está, Amém, Pai. Continua e confirmando, Pai, a palavra na boca do teu servo, porque essa palavra que ele Amém, trouxe, Jesus. trazer muito alegria e confirmação, principalmente um renovo na minha mente, Pai. E a minha Amém. alma ficou refrigerada, Pai, através dessa palavra. Que o Senhor venha regozijar Amém, o Pai. coração, a mente dele, Pai. Tirou, traz Amém, Jesus. tudo que tem perdido através desse momento tão difícil, mas que ele vem te enxergar, que o Senhor pode fazer, ter um encontro sobrenatural com ele, para ele Amém. Glória a continuar Deus. acreditando, sabendo que o Senhor é na vida dele, na todo sentido, Pai. Amém, Pai. Abençoa essa vida, abençoa ministério, abençoa casamento, Amém. abençoa a família em geral, Amém. Pai. Eu não conheço, mas o Amém, Senhor Pai. conhece. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não entendo, mas o Glória a Senhor Deus. entende. Que o Senhor capacita o teu servo nessa tarde, que toma direção, Pai, Amém. no controle do ministério dele, que ele vem continuar e colocar o Senhor na prioridade, Pai. Abençoa a vida Amém, Pai. em toda a área, Pai. Que ele venha regozijar, venha revestir com o Espírito Santo Amém. do Senhor, Pai, trazendo a calmaria, a tranquilidade, a paz na alma, Pai. Amém. Que o interior, a mente dele, vai ser cheio do Espírito, cheio da presença, Amém. cheio da palavra, que ele venha continuar ouvindo aquilo que o Senhor tem ministrado para ele, Pai. Usa outras pessoas para continuar e confirmando que o Senhor é na vida dele, que o Senhor faz toda a Amém. diferença, que ele continua dando lugar para a honra e glória do teu nome.
Pai, abençoa a minha Glória a pastora lá no Deus. meu país, o pastor Nuno, Amém. tira essa enfermidade, cura, salva e liberta. Vai em encontro com Amém. Em nome de aqueles que Jesus. estão nos Estados Unidos, que estão participando, aqueles que estão na Portugal e no outro país. Pai, ajuda cada pessoa que tem participado, que vai Amém. participar, que o Senhor venha fazer a diferença na nossa tarde. Desde já eu louvo e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus Glória abençoe a a Deus. cada Amém. um, na vida Amém. de cada um de vocês, que Deus venha dar um tarde. Lá no nosso país está quase de noite, né? E aqui é tarde, eu vou preparar daqui a pouco o culto. E faz Amém. toda a Glória a diferença. Deus. Mas fica na paz. Amém. Que Deus já Amém, abraça minha a irmã. Deus te todos. E abençoe. não esqueça de mim Amém. nas orações. Eu vou colocar aqueles que estão aí na lista do meu caderninho que eu falo todos os dias, que eu tenho, que eu hoje Amém. concede para cada um. Deus, eu acredito que Deus vai encontrar a cada um de vocês quando ora, que nós estamos no mesmo Amém. espírito, propósito. Deus faz a diferença aí Aham. na sua vida. Acredita que oração é de um chave Amém. que você consegue abrindo todas as portas, inclusive a chave que Jesus pode abrir o seu coração aí, entrar e fazer morada. Que Deus te Amém. abençoe. Tchau, tchau. Amém.